O que é destaque nesta edição? Eleição indireta. A Assembleia recorre ao STF para barrar segundo turno e levar para os deputados a escolha do novo governador. TRE inicia a preparação de urnas para o segundo turno da eleição suplementar. TCE vai promover simpósio sobre garapés e saneamento de Manaus. 11 cidades do Amazonas entram em estado de atenção por conta da seca. Após 2 cirurgias, Sabino Castelo Branco está sendo transferido para o hospital em São Paulo. Venezuela inicia exercício militar após a ameaça de Trump. Escalada de tensão. Secretário de Defesa dos Estados Unidos adverte que se Coreia do Norte disparar contra americanos, haverá guerra. Governo adia para esta terça-feira anúncios sobre revisão da meta fiscal. Comandante do Exército diz que cortes no orçamento comprometem ações de segurança nas fronteiras. Petrobras reduz preço da gasolina e aumenta o diesel. Polícia Federal cumpre nesse início de manhã mandados em mais um desdobramento da Lava Jato no Rio. Mais de R$1.600.000. Apostador de Itacoatiara ganha sozinho o prêmio da Loto Fácil. Garoto de 15 anos invade sítio no Jorge Teixeira para escapar de perseguição e acaba morto com um tiro de espingarda na cabeça. Em outra perseguição no Santa Etelvina, mulher foi morta com facada nas costas. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 70% de umidade no ar e temperatura de 25 graus. O Clima Tempo diz que a máxima prevista é de 36 graus e que pode chover 8 milímetros. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 15 de agosto. Chegamos aos 227 dias do ano e faltam 138 para acabar 2017. É dia da Assunção de Nossa Senhora. Comemoramos ainda o dia da informática, dia dos solteiros. É bom esse dia. Dia Nacional das Santas Casas de Misericórdia e o dia da inclusão no calendário turístico nacional A Caminho com Maria. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagem. Datas e fatos. Registros da história. 1517. Primeiro contato é direto da Europa com a China. Uma armada de 7 navios portugueses comandada por Fernão Pires de Andrade encontra-se com oficiais chineses no delta do Rio das Pérolas. 1537. Fundação de Assunção, capital do Paraguai, pelo explorador espanhol Juan de Salazar e Espinosa. 1823, adesão do Pará à independência do Brasil. 1914, inaugurado oficialmente o Canal do Panamá. 1945, o Japão se rende aos aliados, marcando assim o fim da Segunda Guerra Mundial. 1948, a Coreia é dividida em Coreia do Norte e a Coreia do Sul, separados pelo paralelo 38. 1965, os Beatles fazem a sua famosa apresentação Stadium em Nova York. 2001, um temporal de chuvas e ventos no norte do Irã deixa mais de 500 mortos. Em 2007, um terremoto abala o Peru, deixando pelo menos 500 mortos. 5h50 em Manaus. A Polícia Federal está nas ruas na manhã de hoje para mais um desdobramento da operação Ponto Final da Lava Jato no Rio de Janeiro. O objetivo é cumprir 2 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Rodrigo Betlen, ex-secretário municipal do Rio, no governo de Eduardo Paes e ex-deputado federal. Ele dormiu tranquilamente e agora de manhã a Polícia Federal bateu a sua porta. Os agentes chegaram ao endereço no condomínio Península, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O Ministério Público Federal quer entender mensagens encontradas nos celulares de presos da Operação Ponto Final, que investigou desvios no setor de transportes. Essas mensagens revelam que Rodrigo Betlen seria intermediário em um esquema criminoso ligado à Prefeitura do Rio de Janeiro. 5h51 em Manaus. Alberto Pellegrini, como é que está o trânsito nesse instante nas nossas principais ruas e avenidas? Muito bem, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, temos um trânsito tranquilo nas vias onde já passamos, na Avenida Grande Circular, Avenida Camapuã também com trânsito bem movimentado e também na Noel Núteros, na Cidade Nova. Paulo, essas vias têm uma movimentação muito grande logo no começo da manhã, principalmente por parte do transporte especial, né? Mais de 1.300 ônibus na rua, a grande maioria vindo para a Zona Norte e Zona Leste, levando o trabalhador para o Distrito Industrial.
Ainda há pouco tivemos informação de um acidente nas proximidades da estação rodoviária. Já está confirmado, Peregrini? Confirmado, Paulo, confirmado. Foi a colisão entre dois veículos, Paulo. Paulo, você tem uma ideia da violência do impacto? O motor de um dos carros foi parar aproximadamente 10 metros do local do acidente. Uma pancada e tanta que arrancou o motor de um dos carros. Mas, felizmente, nenhuma pessoa até o momento morreu, Paulo. 2 pessoas ficaram gravemente feridas e já foram levadas aos pronto-socorros da cidade. A informação o acidente aconteceu na Torquato Tapajós, repito, Paulo, próximo ao Aeroclube, ali próximo também à rodoviária, Torquato Tapajós, sentido centro-bairro. Não se confirma de que um dos carros teria se chocado com um poste. Paulo bateu sim, chegou a tocar no poste, mas não foi aquela pancada, foi o acidente entre carro e poste, não, e sim, aliás, uma colisão entre 2 veículos, aí na hora que o carro saiu aí se arrastando, acabou colidindo também com o poste, mas o acidente foi colisão entre 2 veículos. Garoto de 15 anos invadiu um sítio no Jorge Teixeira. Ele fugia de uma perseguição. Um homem o perseguia e ele, apavorado, invadiu um sítio. Na realidade, um terreno enorme lá no Jorge Teixeira, chamado de sítio. E ele acabou morto com um tiro de espingarda, Peregrini. Pois é, Paulo, né? O garoto sabia que ia morrer se fosse alcançado por esse homem. Isso aconteceu à noite de ontem, lá na área na rua Jucá, no bairro Jorge Teixeira, lá no local, Paulo, no imóvel, que é um terreno grande, que o pessoal chama de sítio. Tinha muita criança no local, muita gente. O homem tirou sem dó e sem piedade, atingiu a nuca do garoto, o sangue se espalhou, até uma criança de 8 meses ficou suja de sangue, realmente uma cena macabra, e o rapaz de 15 anos de idade morreu com esse balaço na cabeça disparado por um homem não identificado. A arma usada no crime, Paulo, uma espingarda calibre 12. Essa mulher que morreu no Santa Etelvina, ela era usuária de droga, Peregrini, que morreu com uma facada nas costas? As primeiras informações dão conta de que sim, Paulo, que ela era usuária de drogas e que o crime tem a ver com um acerto de contas. Ela ainda tentou fugir também, foi perseguida também por esse homem que estava tentando matá-la. Ela correu, o homem correu atrás, ela invadiu uma residência, entrou na casa desesperada, mas ainda assim foi alcançada e morta com uma facada na costa. Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada e também a movimentação nos prontos-socorros da cidade. Bom trabalho para você, Peregrini. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações de pronto-socorro, de polícia, daqui a pouco dentro do nosso noticiário policial. 5:55. O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas emitiu ontem estado de atenção para 11 municípios. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. A Defesa Civil do Amazonas, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, colocou em estado de atenção 11 municípios das calhas do Juruá, Purus e Madeira. A medida ocorre por significativo déficit de chuva e diminuição do volume de água nessas regiões. O estado de atenção é o primeiro estágio do desastre. Foi o que apontou o secretário executivo da Defesa Civil no Amazonas, Coronel Fernando Pires Júnior. O boletim foi emitido para os municípios de Guajará, Erunepé, Itamaraty, Ipixuna e Envira, na calha do Juruá. Boca do Acre, Carutama, Labre e Pauini, na calha do Purus, Humaitá e Manicoré, na calha do Madeira. De acordo com os dados do Sistema de Proteção da Amazônia, as bacias do Juruá, Purus e Madeira estão no trimestre mais seco do ano. É característico deste período a baixa pluviosidade. Mas em 2017, neste intervalo de tempo, as chuvas foram bem abaixo da média do que era previsto. No Juruá, por exemplo, a previsão de precipitação no mês de julho era de 66 milímetros, mas só foram registrados 21 milímetros, menos de 50% do volume esperado. De acordo com o boletim do Serviço Geológico do Brasil, o rio Acre, no estado do Acre, que influencia diretamente as bacias de Juruá e Purus, estão em processo de crítico de vazante. Na capital Rio Branco, o rio atingiu a cota de 1,60 metros, estando apenas a 30 centímetros acima da mínima histórica atingida no ano passado. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro, para o Jornal da Manhã. 5:56 em Manaus. Sebrae Amazonas lança em Iranduba projeto de turismo inovador e sustentável. Quem tem os detalhes é J. Rai.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae Amazonas, lançou ontem em Iranduba o projeto de turismo inovador e sustentável que também contempla a capital do estado e o município de Rio Preto da Eva. Aqui em Iranduba, a proposta já vinha sendo trabalhada havia vários meses e o lançamento no dia de ontem aconteceu em 2 momentos. O primeiro na comunidade de Janauari, na zona rural, e o segundo na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL. Segundo a analista técnica do Sebrae, Jeane Soueiro, o projeto de turismo inovador e sustentável em Manaus e entorno nasceu de um estudo feito no ano passado em conjunto com os parceiros do órgão. E a gente costuma dizer que o projeto ele não é do Sebrae, né? O projeto é de todos. Nós entramos com a proposta, uma parte do recurso financeiro que está até no Sebrae, e agora nós estamos na parte de apresentar os empreendedores para ver o que eles acham da ideia, entender qual é a demanda deles para que nós possamos trabalhar juntos para que todos saiam ganhando, trabalhar a parte da inovação e sustentabilidade. A secretária executiva de turismo de Iranduba, Roberta Carina dos Santos, relacionou os segmentos que serão contemplados inicialmente com o projeto inovador e sustentável. Nesse primeiro momento, empresas de transporte fluvial e terrestre, hostels, agências de receptivo e emissivo, flutuantes, praias, nossas belezas naturais. O município tem muito a ganhar com a parceria do Sebrae, com o apoio do Francisco Gomes, nosso prefeito, que está se dispondo a fazer com que o projeto aconteça em nosso município da melhor forma possível. Como parte das ações, de acordo com Roberta Carina, está prevista a realização de cursos e capacitações voltados para os segmentos ligados ao turismo, com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h59 em Manaus. As informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A vinda do governador Davi Almeida a Manacapuru no dia de ontem trouxe um pouco de esperança a vários produtores de juta e malva que há mais de 3 anos estavam sem o pagamento da subvenção que subsidia o complemento do preço da fibra entregue às empresas compradoras do produto e ajuda na sustentabilidade das famílias dos juticultores. O secretário de Produção Rural do Estado, Dedei Lobo, que acompanhou a comitiva do governador, falou ao Jornal da Manhã. Eu diria que isso aí corresponde a um 13º salário, mas o mais importante é que desde o primeiro dia em que nós fomos para a CEPROG, o Davi nos pediu qual a prioridade. A prioridade é pagar a subvenção da juta, da malva e da borracha. Então nós estamos pagando hoje em Manacapuru 50% da subvenção da juta e malva, e o governador se comprometeu em pagar o final da subvenção, que é 2016-2017, antes de deixar o mandato, esse mandato tampão, e eu acredito que nós vamos conseguir fechar com chave de ouro essa questão da subvenção da juta, da malva e da borracha, que tanto o produtor rural espera. O governador aproveitou para entregar também 5 tendas ao município, que servirá para os produtores rurais exporem e negociarem seus produtos na Feira Livre, numa parceria com a Prefeitura de Manacapuru. O secretário de Produção Rural do município, Nailson Silva Ferreira, falou da importância da parceria. Essa parceria ela é importante, né? Com a chegada dessa feira, traz muitos benefícios. O nosso município é o maior produtor do estado do Amazonas e mais um viés para ser comercializados para os produtos, agregando valor. Isso é um ganho para o produtor rural. E aí nós vamos, a partir de agora, fazer todo um planejamento com relação ao local. Como é uma estrutura móvel, nós podemos estar utilizando as principais vias da cidade, o próprio estacionamento aqui embaixo do Parque do Ingá. Esperamos contar com a presença de todos os consumidores aí, ofertando um produto de boa qualidade e preço acessível a todos. A feira será instalada nos finais de semana no estacionamento do Parque do Ingá e contará com apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Manacapuru, IDAM, CEPRO, ADS e FPS. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06 em Manaus. A Universidade do Estado abriu ontem inscrições para o vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado CIS 2017, acesso 2018.
No total, 5.732 vagas estão sendo ofertadas, inclusive 274 vagas destinadas aos indígenas e 368 vagas para pessoas com deficiência. As inscrições seguem até o dia 1º de setembro. As inscrições para as provas do vestibular de CIS serão realizadas exclusivamente no portal da UEA. A taxa de inscrição para o vestibular será de R$100. A taxa de inscrição para o CIS será de R$70. A música erudita e dança contemporânea vão dividir o palco do Teatro Amazonas nesta terça-feira. A partir das 20 horas, a Orquestra de Câmara do Amazonas e o Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas sobem ao palco da casa para apresentar 2 espetáculos. A apresentação tem entrada franca. A primeira atração da noite é a Orquestra de Câmara do Amazonas com um concerto composto por clássicos do romantismo, sob regência de Ilo Carriel. Na sequência será a vez do Balé Experimental, que sob a coordenação de Monique Andrade fará a estreia do espetáculo Plutão, já foi planeta. Com coreografia de Rodrigo Vieira, o espetáculo abre a segunda temporada do projeto Alma de um Poeta. A Petrobras divulgou ontem o edital de um novo processo seletivo público para preenchimento de 159 vagas e formação de cadastro para cargos de níveis médio e superior. Apostas para o Amazonas e outros 6 estados. Inscrições abrem na terça-feira hoje, terminam dia 4 de setembro. No nível superior, 4 vagas para o cargo de médico do trabalho júnior e o cadastro esperado é de 20 candidatos. No nível médio, há 155 vagas no total para estes cargos. Técnico de enfermagem do trabalho, 1. Técnico de inspeção de equipamento e instalações júnior, 12 vagas. Técnico de manutenção júnior de caldeiraria, 1 vaga. Técnico de manutenção júnior elétrica, 15 vagas. Técnico de manutenção júnior e instrumentação, 6 vagas. Para técnico de manutenção júnior mecânica, 22 vagas. Técnico de operação júnior, 78 vagas. E finalmente técnico de segurança júnior, 20 vagas. As inscrições serão realizadas somente pelo site da Fundação CES Gran Rio. O valor será de R$67 para o cargo de nível superior e 47 para o de nível médio. As provas objetivas estão agendadas para o dia 1º de outubro. Há vagas para Manaus e Quari. Temos informações do sudoeste do estado. Hélio Ramos, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, amigos da Difusora, Eduardo Silva. A mais nova e moderna agência da Previdência Social, Paulo, aqui no Juruá, na região sudoeste do estado, no maior município aqui da região. A maior cidade do Juruá é o município de Carauari. A primeira etapa, Paulo, já foi concluída. O prédio já foi entregue, a alvenaria, bem no centro da cidade, instalações de alto padrão. Próxima etapa é equipar o local, móveis, computadores e internet através de fibra ótica. No local funcionará também recadastramentos de aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-maternidade, além de outros serviços. Além disso, também servirá o local para fazer inscrição do pescador para recebimento do benefício social do governo federal, o Seguro Defeso. Para se ter conhecimento, no município de Carauari, dos 400 pescadores cadastrados na colônia local, somente 190 têm acesso ao benefício. É também uma questão econômica local, Paulo. A nova agência da Previdência Social no município de Carauari foi construído pela prefeitura local com recursos próprios, idealizado pelo próprio prefeito da cidade, prefeito Bruno Litais Ramalho. Segundo ele, por uma necessidade da própria população que tinha que se deslocar para a capital ou para outras cidades da região para conseguir os benefícios da Previdência Social. É a agência INSS Digital, Paulo, no município de Carauari, aqui na região do Juruá. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, 6h11 em Manaus. O Sistema de Segurança Pública do Amazonas inaugura hoje, a partir das 11 horas, o hangar que abrigará as aeronaves das Forças de Segurança do Estado, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Detran. O local também será sede do Departamento Integrado de Operações Aéreas e Fluviais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O hangar está localizado no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o Eduardinho. A ação marca as operações integradas aéreas do Sistema de Segurança. O objetivo de discutir a degradação dos igarapés e a falta de condições de saneamento adequadas para a população, o Tribunal de Contas do Estado vai realizar nos dias 21 e 22 deste mês
o simpósio Igarapés de Manaus e Saneamento, Cenários e Perspectivas, com a participação de especialistas e agentes públicos. No encontro serão debatidas metas e alternativas para 2 dos maiores problemas da capital amazonense. Para o coordenador-geral da Escola de Contas, conselheiro Josué Filho, a realização de um debate democrático sobre o déficit de saneamento básico e ambiental é uma importante medida para estimular o compromisso dos órgãos públicos com ações que estabeleçam mecanismos de cooperação para a solução dos problemas da área, a fim que todos compartilhem propostas de avanço e soluções de curto, médio e longo prazo. O deputado Sabino Castelo Branco será transferido daqui a pouco para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele passou por 2 cirurgias nesta segunda-feira no Hospital Sambel, depois de sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico. De acordo com a equipe médica do Hospital Paulista, composta por 3 membros, ainda há risco de morte. O voo que levará Sabino sairá no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o Eduardinho. Melhoria no transporte público e incentivo ao uso de ferramentas que ajudem a melhorar o trânsito em Manaus foram as mudanças defendidas ontem pelo deputado estadual Josué Neto do PSD. Segundo ele, o número de veículos tem crescido rápido, pelo menos 2.000 ao ano, tornando o trânsito cada dia mais difícil. Ele acredita que a adoção de algumas medidas como investimentos significativos no transporte público vão incentivar o usuário a deixar o carro em casa e economizar a gasolina. Ainda em pé dentro de um ônibus no andar em pé dentro de um ônibus no calor por mais de uma hora faz qualquer um com o mínimo de condições financeiras comprar um carro, afirmou ele. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, Manaus tem 3.000 novos carros nas ruas só este ano. Em julho de 2016 eram 2.900. Os dados, segundo o deputado, alertam para a necessidade de pensar em medidas mais enérgicas na área de mobilidade e trânsito para um futuro bem próximo, como as adotadas em São Paulo, que reduziram a lentidão do trânsito em 12,7%. Entre elas, o incentivo ao uso dos transportes alternativos, como ônibus, bicicleta e caronas remuneradas. 6h14 em Manaus. O Ministério da Saúde anunciou o repasse de 18 milhões para novos exames de pré-natal em municípios brasileiros. O anúncio foi feito ontem, foi publicado ontem no Diário Oficial da União. No Amazonas são 30 cidades que receberão ao todo R$155.563,20. Aproximadamente 3.120 gestantes devem ser beneficiadas. Os municípios amazonenses beneficiados são Alvarães, Anamã, Anuri, Altazes, Benjamin Constant, Boca do Acre, Capiranga, Coari, Codajás, Irunepé, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Lábrea, Manacapuru, Manaus, Manicoré, Maraã, Nhamundá, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tapauá, Tolantins, Guarini e Urucurituba. Os municípios para onde os recursos serão destinados vão ficar responsáveis pela execução dos exames. O Tribunal Regional Eleitoral deu início ontem à preparação das urnas para o segundo turno da eleição suplementar para a escolha do novo governador do estado, que acontecerá no próximo dia 27. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-AM, Rodrigo Camelo, a preparação dos equipamentos para o segundo turno é mais simplificada, já que os equipamentos utilizados no primeiro turno serão também utilizados no segundo turno das eleições. Segundo o TRE, a partir desta segunda-feira teve início a troca da memória de resultado das urnas eletrônicas. O Podemos, antigo Partido Trabalhista Nacional PTN, do presidente interino da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Abdala Franchi, entrou com embargo de declaração na noite desta segunda-feira, pedindo reconsideração da decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que no dia 3 de agosto deu parecer pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 463, que pedia um processo de eleição indireta no Amazonas. O entendimento de Lewandowski que existe uma falha na representação da DPF, uma vez que a procuração apresentada foi subscrita pelo Diretório Regional do PTN Amazonas, em desacordo com a jurisprudência do Supremo, que exige que o instrumento de mandato seja outorgado pelo Diretório Nacional do Partido Político. Entretanto, a defesa do partido informa que no dia 23 de junho a sigla ratificou o recurso ingressado pelo Diretório Regional. Em suma, Abdala Franchi quer acabar com a disputa entre Amazonino Mendes e Eduardo Braga e levar para os deputados a responsabilidade de escolher o novo governador, ou seja, uma eleição indireta. Polícia. Em tempo, a Polícia Federal está nas ruas cumprindo alguns mandados nesta manhã no Rio de Janeiro.
ainda desdobramento da Lava Jato. E nesse instante, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, do PSD, é alvo de uma operação também da Polícia Federal deflagrada para apurar crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Cerca de 70 policiais dão cumprimento a 11 medidas judiciais, sendo 2 de prisão e 9 de busca e apreensão. Todos os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro Raul Araújo Filho, da Corte Especial do STJ, determinou que fosse iniciada a investigação preliminar para apurar os crimes de organização criminosa e obstrução da justiça que estariam sendo praticados pelo governador do estado com a ajuda de servidores estaduais. Também o governador. Portanto, a Polícia Federal no Rio de Janeiro e também lá no Rio Grande do Norte. As notícias daqui. O cabo da Marinha do Brasil, Cristiano Gonzaga Leão, de 30 anos, morreu ontem à tarde após ser atropelado por um caminhão-baú na Avenida Torquato Tapajós. De acordo com o tenente da 20ª Companhia Interativa Comunitária, Odelismar Alves, a suspeita é que a vítima, que estava em uma moto, tenha se chocado contra outra motocicleta quando foi atingido pelo caminhão. Conforme o delegado do 20º Distrito Integrado de Polícia, Rodrigo de Sá Barbosa, testemunhas informaram à polícia que Cristiano estava no sentido bairro Centro, emparelhado a outra moto. Os motociclistas, segundo os policiais, acabaram se chocando quando o cabo perdeu o equilíbrio do veículo. Ele foi atropelado pelo caminhão e morreu na hora. O motorista do caminhão-baú foi identificado como Raimundo Nonato Pessoa, de 45 anos. De acordo com o tenente da 20ª SICOM, o motorista e o condutor da outra moto foram levados ao 20º DIP. Um metalúrgico de 20 anos foi preso em flagrante na manhã de ontem após ser denunciado pela ex-companheira de 26 anos por feminicídio tentado violento de violação de domicílio, dano e violência doméstica. A ocorrência aconteceu conforme a denúncia na casa onde a vítima mora, localizada no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. De acordo com a delegada Débora Mafra, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher relatou que o ex-companheiro invadiu a casa dela na madrugada e a ameaçou de morte. A mulher afirmou ainda que o metalúrgico estava com um martelo e desferiu golpes no rosto dela utilizando o objeto. A vítima nos contou que só conseguiu escapar do agressor porque ele escorregou ao pisar no sangue dela e foi para o chão. Nesse momento, ela saiu correndo e se escondeu na casa da mãe dela. Logo depois da formalização da ocorrência, foi dado início às diligências em torno do caso. Conseguimos prender o infrator na residência dele, localizada no bairro Jorge Teixeira, disse a delegada. Ele ficou conhecido como criminoso do martelo. 3 bandidos armados com facas e teçados invadiram o Hospital Hilda Freire no bairro Novo Amanhecer, em Iranduba, por volta das 3 horas da madrugada de ontem, causando pânico e correria entre pacientes, acompanhantes e servidores daquela unidade de saúde. Segundo um funcionário da instituição que pediu para não ser identificado, os ladrões roubaram celulares e também o monitor do computador da recepção. Segundo ele, o trio só não roubou mais objetos porque um servidor do hospital utilizou um suporte que serve para pendurar soro e investiu contra os ladrões, colocando-os para correr. Essa é a 3ª vez que o hospital de Iranduba é invadido por marginais. Mesmo assim, não tem policiamento no local. Com a palavra, o comandante da 8ª Companhia Interativa da Polícia Militar, Major Reinildo Lamonge Moura. 6 horas e 24 minutos em Manaus. O que mais aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto-socorro, 28 de agosto. Falando de pronto-socorro, o negócio tá frouxo em Iranduba. Até o hospital, o bandido tá fazendo graça. Polícia Militar, Secretaria de Segurança vão tomar providência, tenho certeza, aí no município de Iranduba. Mas no primeiro momento o negócio tá devagar aí no município de Iranduba. Policiamento, comando da Polícia Militar aí, tá deixando o bandido deitar e rolar no município de Iranduba, mas a Secretaria de Segurança, Dr. Sérgio Fontes, vai agir no Iranduba, eu tenho certeza. Policiais da Secretaria de Segurança prenderam um homem conhecido como Sorriso. Ele é suspeito, ele confessou de participar na morte do soldado Portilho, o Paulo Sérgio Portilho, que morreu em maio deste ano. A polícia conseguiu prender William Paiva Cavalcante, de 21 anos. A polícia, a Secretaria de Segurança estava atrás desse cabra e conseguiu prender ele, que é conhecido como Sorriso da Morte. Ele foi preso graças à grande ação da Secretaria de Segurança, mais uma vez agindo forte na cidade.
foi eu que matei. Assim falou o assassino do Campos Elíseos, ele que matou um homem a pedradas, conforme o Jornal da Manhã informara ontem em absoluta primeira mão, que um homem conhecido como Neguinho morreu a pedradas no conjunto Campos Elíseos. A polícia rapidamente chegou o acusado, ele é conhecido como Rebelde. O Rebelde, ele confessou o crime, depois disse que não era ele, estava tentando enrolar a polícia, mas na camisa que ele usava havia marcas de sangue, possivelmente da vítima do Neguinho. Ele foi morto aí a pedradas, infelizmente, o Neguinho, e o agressor, o assassino, já foi preso, graças também a outra grande ação da Secretaria de Segurança que tirou esse bandidão de circulação. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme o Paulo Guerra já me orientava a procurar saber de um acidente na Avenida Torquato Tapajós. Houve realmente um gravíssimo acidente, colisão entre dois veículos. Para se ter uma ideia do impacto, da violência desse impacto, o motor do carro foi arremessado a vários metros do local do acidente. Rapaz, o negócio realmente foi macabro, foi punk, esse acidente de trânsito ocorrido na madrugada de hoje. E mais de polícia. A polícia militar, através da Força Tática, localizou o veículo que havia sido roubado. A apresentação dessa ocorrência deu-se no 14º DIP, Secretaria de Segurança, Polícia Militar, através da Força Tática também, prenderam o homem por porte ilegal de arma de fogo. A apresentação da ocorrência no 1º DIP, Polícia Militar, através da 27ª SICOM, localizou o veículo na zona norte da cidade. O veículo é um Palio de cor preta, de placa NOT 4328. Atenção aí, NOT 4328. Que depois do jornal, o cara disse, olha, roubaram um Palio. O outro, Telegrino foi uma Opala que falou, não, mano, é um Fiat Palio que foi roubado na madrugada, e a polícia já recuperou e já devolveu ao seu respectivo dono. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Acidente de trânsito, um cabo foi morto das Forças Armadas. Essa notícia o Paulo Guerra já o passou com muita maestria. Você já ficou sabendo desse acidente que aconteceu ontem na Torquato Tapajós. Agora, um garoto de 15 anos de idade, um rapaz de 15 anos de idade, foi morto com um tiro de espingarda calibre 12. Foi à noite de ontem. Paulo Guerra, esse rapaz de 15 anos de idade estava sendo perseguido por um outro homem a pé. Ele corria e o homem da espingarda atrás. A vítima corria e a morte corria atrás. A morte sabe correr. A morte estava com o espírito do Bolt e chegou perto do rapaz, que ainda pulou uma cerca para chegar no sítio. Chegando no sítio, ele foi alcançado e o assassino, sem dó e sem piedade, atirou com uma espingarda de calibre 12 na cabeça do adolescente de 15 anos de idade, que morreu na hora. Tudo aconteceu na rua Jucá, no bairro Jorge Teixeira. Uma mulher até o presente momento não identificada morreu vítima de uma facada na costa. Tudo aconteceu no bairro de Santa Etelvina. Essa mulher estava sendo perseguida. Um homem vinha atrás dela correndo com uma faca. As primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com o tráfico de drogas. Pois sim, a mulher corria e a morte corria atrás.
A mulher corria na frente e a morte atrás. Peteco, 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 a mulher correndo com uma sandália havaiana. Quando chegou próximo a uma residência, ela vendo que ia ser alcançada, ela entrou na residência desconhecida. O assassino chegou mais perto e a matou com uma violenta facada na costa que atingiu inclusive o coração. A faca comprida daquelas de tratar peixe. A mulher infelizmente acabou morrendo na hora. As primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. É mais um assassinato, é mais uma morte que acontece no longínquo bairro de Santa Etelvina, lá perto da Barreira Moda. Pense no lugar longe, bairro de Santa Etelvina. E foi lá que morreu essa mulher com uma facada nas costas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, dentre esses 92 exames, mais uma vez, um de agressão física devido ao triângulo amoroso. O homem com a síndrome de estátua viu sua mulher nos braços de um outro homem e acabou sendo agredido. O namorado da mulher, a estátua, é um homem de aproximadamente 61 anos que está agora, ele tem um cabelo branco, mas está com o cabelo pintado. Ele está sendo procurado por ser estátua e agressor de marido enganado. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Aqui na Acumulou, no concurso 4.455, dezenas sorteadas 33. 38. 58. 72. E 76. A quadra saiu para 71 apostadores, cada um recebe R$6.274,67. O terno teve 5.502 apostas ganhadoras com premiação de R$121,76. A Loto Fácil no concurso 1.550 teve um apostador e é de Itacoatiara, aqui no Amazonas. Ele vai receber R$1.649.667,73. Repetindo, o apostador é de Itacoatiara. As dezenas sorteadas foram 03, 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 25. 14 acertos, 731 apostas. Cada um apostador vai receber só R$991,96. 6h37. Esportes. O Flamengo apresentou nesta segunda-feira o técnico Reinaldo Rueda. O colombiano chega com a incumbência de levar os rubro-negros ao rumo das vitórias e títulos na temporada. O comandante, que ainda depende do visto de trabalho para estrear no banco, exaltou sua chegada ao clube carioca. Quem apenas queria ver o placar de 0-0, pode imaginar que o duelo entre Santos e Fluminense, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, tenha sido monótono lá no Pacaembu. Porém, as duas equipes fizeram um confronto movimentado na noite desta segunda-feira, com direito a boas chances perdidas para os dois lados e até bola na trave. O resultado, o alvinegro segue no G3, mas parou nos 36 pontos e não encostou nos líderes Grêmio e Corinthians. Já o time carioca continuou com 27 pontos e caiu para a 10ª posição na tabela. Na 21ª rodada, os santistas viajam até o Paraná para o duelo contra o Curitiba no próximo domingo às 7h, hora de Brasília, no Couto Pereira. Já o Fluminense só entra em campo na segunda que vem às 20h contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Futebol internacional, jogos de hoje. 13h, Liga dos Campeões da UEFA, Karabakh e Copenhagen. Às 15h45, Hoffenheim e Liverpool. E ainda Sporting e Silva Bucareste e Young Boys e CSKA Moscou. Campeonato Brasileiro Série B. Às 19h15 jogam Londrina e Brasil de Pelotas. Às 21h30, Náutico e Figueirense.
Últimas notícias. A JBS teve lucro líquido de 309 milhões no segundo trimestre, o que representa uma queda de 79,8% frente ao mesmo período do ano passado. 1,5 bilhão, informa a companhia nesta segunda-feira. Trata-se do primeiro balanço após as delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Muitos brasileiros que deram entrada na aposentadoria estão denunciando um abuso. Bancos e financeiras oferecem crédito consignado antes mesmo de o INSS avisar para a pessoa que ela conseguiu o benefício. Dentro dos limites do bom senso, não existe problema algum se uma empresa liga para oferecer produtos a um cliente. A questão é que alguns bancos e financeiras estão fazendo ofertas insistentes a partir de informações que são sigilosas. O absurdo é tamanho que em alguns casos não dá tempo nem do comunicado oficial chegar. É o atendente do telemarketing quem avisa que a pessoa conseguiu se aposentar e informa até o valor da aposentadoria. A Federação Nacional dos Bancos declarou que os bancos trabalham com critérios rígidos de confidencialidade para garantir o sigilo das informações, que as empresas não endossam práticas que estejam em desacordo com as normas do sistema bancário para a concessão responsável de crédito e que os clientes prejudicados podem procurar a instituição que fez a oferta para denunciar as irregularidades. A ouvidoria da Previdência também recebe denúncias. O telefone é o 135. O que é destaque no mundo neste início de manhã? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrentou protestos em Nova York ao voltar a Trump Tower pela primeira vez desde sua posse. Mais de 1.000 manifestantes se concentraram no local antes de sua chegada. Alguns exibiam cartazes contra o movimento de supremacistas brancos que no final de semana chocou o mundo e acabou com uma morte e um atropelamento intencional. 6 agentes de segurança que trabalhavam na missão das Nações Unidas no Mali, em Timbuktu, foram mortos em um ataque que feriu capacetes azuis, enquanto 6 agressores acabaram neutralizados, informa um membro da MINUSMA. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou nesta segunda-feira a realização de exercícios da Força Armada em todo o país em 26 e 27 de agosto, após a advertência do chefe de Estado americano Donald Trump de que pode usar a operação militar no país petroleiro. O presidente venezuelano criticou os comentários de Trump de que os Estados Unidos consideram uma opção militar para a Venezuela, mas disse que mantém seu pedido para conversar com o americano. Maduro falou após uma marcha de militares realizada contra a advertência de Trump. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse a noite passada que se a Coreia do Norte disparar um míssil contra os Estados Unidos, a situação pode se transformar em guerra, como informa a agência Reuters. Se ele dispararem contra os Estados Unidos, a situação pode escalar para uma guerra muito rapidamente, disse Mattis a jornalistas. Ele afirmou que os Estados Unidos reconheceriam a trajetória de um míssil norte-coreano em momentos. Aqui no Brasil, a subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, que assumirá o comando do Ministério Público Federal em setembro, convidou nesta segunda-feira os investigadores da Operação Lava Jato, que atuam na Procuradoria-Geral da República, que permanecerem nos cargos. Segundo informou a assessoria do órgão, o convite foi feito durante uma reunião entre Dodge e o atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a primeira para discutir a transição. O STF deve decidir hoje se torna o senador e ex-presidente Fernando Collor réu na Lava Jato. Ontem o ministro Edson Fachin negou adiar o julgamento. O governo adiou mais uma vez o anúncio da revisão da meta fiscal e de quanto pretende gastar mais do que arrecada para fechar as contas deste ano e no próximo. A equipe econômica de Temer segurou o anúncio porque ainda não está segura de quanto poderá conseguir com recursos para reforçar o caixa. Hoje o ministro Henrique Meirelles marcou uma reunião para mostrar a situação fiscal do país a parlamentares e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que chamou de jeitinho o aumento do teto no rombo dos gastos. Enquanto o governo não chega a um acordo sobre o tamanho do rombo, deputados do Centrão continuam as ameaças após terem ajudado a barrar a denúncia contra Temer na Câmara e agora querem mudanças na articulação política para apoiar o presidente em votações. A Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma política, poderá concluir hoje a votação do relatório que estabelece o distritão para as eleições de 2018 e cria um fundo para bancar as campanhas com dinheiro público. A Petrobras reduziu o preço da gasolina vendida às distribuidoras em 1,4% e subiu o valor do diesel em 0,7%. Os novos preços anunciados ontem valem a partir desta terça-feira. A companhia não comentou quanto isso poderá incidir nas bombas ao consumidor, pois o mercado de combustível é regido pela livre concorrência entre os postos. Segundo a empresa, a política de preços para a gasolina e o diesel vendidos nas suas refinarias, as distribuidoras têm como base o preço de paridade de importação, que representa a alternativa de suprimento oferecido pelos principais concorrentes para o mercado.
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, cumpre hoje mandados judiciais contra uma organização criminosa transnacional responsável pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As empresas controladas pela organização movimentaram mais de 5,7 bilhões de recursos ilícitos de 2012 a 2016. Cerca de 300 policiais federais e 45 servidores da Receita Federal estão cumprindo 153 mandados de ordens judiciais expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, sendo 2 mandados de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 de condução coercitiva e 82 de busca e apreensão em várias cidades do Paraná, de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais e Santa Catarina. O desdobramento da Lava Jato leva a Polícia Federal a cumprir também outros mandados no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. A redução de recursos ao contingenciamento orçamentário está levando as Forças Armadas a uma situação crítica, disse ontem o comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas. De acordo com o general, a falta de verbas está comprometendo ações de segurança nas fronteiras e o desenvolvimento de ações sociais por parte dos militares. A segurança das fronteiras fica comprometida, bem comprometida. As operações de fronteiras já estão sendo reduzidas, porque na medida que falta combustível e outros insumos necessários, se torna impossível prosseguir no mesmo ritmo que estava antes, disse Vilas Boas após a cerimônia de apresentação dos oficiais generais promovidos no Palácio do Planalto. Segundo o general, as restrições orçamentárias já estão prejudicando as capacidades essenciais das tropas. Também a nossa capacidade de desenvolver ações sociais, por exemplo, a entrega de água no Nordeste. São 4 milhões de pessoas atendidas. Nos preocupa muito que a nossa capacidade de atender essas demandas seja comprometida. O general descartou o fechamento de unidades militares, mas afirmou que poderá haver redução de expediente em algumas bases. Unidades não serão fechadas, pelo menos por enquanto. É muito perigoso criarmos vazios. Mas pode haver redução de expediente, o que é extremamente desconfortável. Vamos tentar evitar isso, disse Vilas Boas. O Jornal da Manhã vai voltar às ruas da cidade com informações de Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um ônibus do transporte especial que levava passageiros da empresa Johnson foi assaltado no Conjunto Benhu. O Conjunto Benhu, Paulo Guerra e ouvintes da difusora, fica ali próximo ao Terminal 4, terminal que fica no bairro da Cidade Nova. Então, Paulo, várias pessoas foram agredidas e roubadas, e as informações que nós estamos apurando ainda é que o motorista teria saído ferido nesse assalto. Daqui a pouco, mais informações. Daqui a pouco mais detalhes dentro do programa Valdir Correia. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Maia reforça a posição contra o aumento de impostos. As coisas não caminham bem. Folha de São Paulo. Lucro da JBS cai 80% no primeiro balanço após delação de Joesley. O Estado de São Paulo. Governo estuda levar a contribuição previdenciária de servidores públicos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo adia a definição da meta fiscal para esta terça-feira. Valor econômico. Maia defende reforma política e diz que a distribuição não é tão ruim. Estado de Minas. Após receber homenagem no Dia dos Pais, homem mata a mulher e a filha. Jornal do Comércio no Recife. Petrobras lança a seleção pública com 954 vagas e salários de até R$9.000. Diário do Nordeste em Fortaleza. Justiça condena Ceará a pagar 200 mil a pais de aluna da UES morta por PM. Porto Alegre, 0 hora. Corpo de comandante de barco desaparecido em Rio Grande é encontrado. Brasil Econômico. Novo recorde, Bitcoin volta a superar e ultrapassa a marca dos $4.000. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Reciclagem reduz custos no polo industrial de Manaus. A crítica. A Assembleia apela ao STF por indireta já. Em tempo. Malva Juta, governo pagará 2,4 bilhões para os produtores. Agora. Homem tenta matar a ex a marteladas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Hélio Ramos, José Alberto Zegdeg, J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.